Como é que eu faço para resolver uma equação de segundo grau? Para eu resolver uma equação de segundo grau, nós vamos seguir alguns passos. O primeiro passo que eu tenho que seguir é verificar se essa equação está organizada. Como assim? Bom, eu sei que toda equação do segundo grau tem essa forma geral, ax ao quadrado bx mais c. O primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo, sendo que o primeiro termo é sempre aquele que tem o x ao quadrado, o segundo termo é sempre aquele que contém o x, e o terceiro termo é sempre aquele que tá o número sozinho. Olha o nosso exemplo aqui, 2x ao quadrado mais 6x menos 2. Essa é uma equação de segundo grau completa. Por quê? Porque eu tenho os três termos. E eu posso dizer que ela está organizada. Por que ela está organizada? Porque obedece essa sequência. O primeiro termo é o x ao quadrado. O segundo termo é aquele que contém o x. E o terceiro termo é aquele que tem o número sozinho. E se você observar também, vai ser sempre igual a zero. Não vai ter ninguém desse outro lado. Então, na nossa observação, nós temos todos os termos devem ficar do mesmo lado da equação. Isso é muito, muito importante. Continuando, nós temos. Sabemos que é do segundo grau por causa do expoente. Olha, o expoente é do segundo grau. Sempre organizar em ordem decrescente. Como assim? Eu tenho x ao quadrado, depois x e depois não tem mais nenhuma letra x. Está descendo do maior para o menor. Para esse exemplo aqui, quem é o nosso primeiro termo? O primeiro termo é o x ao quadrado. Então, é tudo que está fazendo parte aqui. Então, é o 2x ao quadrado. Esse sempre será o primeiro termo. Quem será o nosso segundo termo? É aquele que contém o x. Então, no nosso caso aqui, é o 6x. E quem é o nosso terceiro termo? É aquele número sozinho, que no caso aqui é o menos 2. Como eu tenho o primeiro, segundo e terceiro termo, eu sei que eu tenho uma equação de segundo grau completa. E aqui, sempre organizando. Como é que eu organizo? Relembrando, ordem decrescente, sempre primeiro x ao quadrado, depois o x e por último o número sozinho. Observe que os expoentes do x estão diminuindo até chegar no momento que não tem expoente nenhum, que é o número que está sozinho. Continuando. Vamos ver agora alguns exemplos. Nesse nosso exemplo 2, nós temos 2x ao quadrado mais 5x mais 4. Ela está organizada? Primeiro eu vou olhar se ela é completa ou se ela é incompleta. Eu tenho o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo. Então eu sei que ela é completa. Será que ela está organizada? Será que ela está na sequência certa? Então eu devo observar. Primeiro é o x ao quadrado, depois é o x e por último é o número sozinho. Então, todos os termos estão do mesmo lado da equação. Então, eu posso afirmar para você que essa equação aqui ela está organizada. Vamos para o nosso terceiro exemplo. No exemplo 3, nós temos x ao quadrado menos 10x é igual a 30. Eu tenho três termos? Tenho. Tenho aqui o x ao quadrado, tenho o x e tenho o número sozinho. Só que eu tenho que observar que, para que ela esteja organizada, todos os termos devem estar do mesmo lado da equação. Então, nesse caso, ela não está organizada porque o 30 aqui está do lado errado, ele tem que mudar de lado. Então, o que é que eu tenho que fazer para organizar essa equação? Lembre-se, sempre que você pegar uma equação de segundo grau e que ela não estiver organizada, a primeira coisa que você vai ter que fazer é organizar. E foi exatamente o que eu fiz aqui nesse exemplo. O 30 que estava aqui do outro lado mudou de lado. E aí você lembra daquela regrinha que sempre que muda de lado, muda também o sinal. O 30 estava mais, passou para esse lado menos. Então, observando agora, sempre o primeiro termo será aquele que contém o x ao quadrado. Está aqui ele. O segundo termo, sempre o segundo termo será aquele que contém o x. Está aqui ele. E o terceiro termo é aquele número sozinho, está aqui ele. E estão todos do mesmo lado da equação. Então, agora sim ela está organizada. Vamos resolver aqui alguns exemplos relacionados ao primeiro passo. Na primeira equação, eu tenho x ao quadrado menos 6x é igual a menos 7. Então, de cara, eu já vejo que não está organizada. Para eu organizar isso aqui, esse menos 7 tem que mudar de lado. Então, vai ficar x ao quadrado
menos 6x mais 7 é igual a 0. Por que ficou mais 7? Porque ele mudou de lado. No exemplo 2, também está precisando ser organizada. Então, aqui, ó, x ao quadrado vai ficar mais 4x, já que esse menos 4x está mudando de lado, e o 1 que está positivo vai para o outro lado negativo, sempre igual a 0. Quando eu olho esse terceiro exemplo, dá a impressão de que já está organizado, porque estão todos do mesmo lado da equação. Mas observe o seguinte, eles estão do mesmo lado da equação, mas não está na ordem decrescente. Como assim? Primeiro é o x ao quadrado, depois é o x e por último é o número sozinho. Então, para ela ficar organizada, tem que ficar assim, ó. X ao quadrado é o primeiro termo, o menos 6x é o segundo termo e o 10 é o terceiro termo, sempre igual a 0. Essas três formas aqui estão agora organizadas.